Vamos lá, super dica de análise combinatória e especificamente de combinação. Vamos à questão. Com 8 jogadores disponíveis, quantos times de 5 jogadores nós podemos formar? Então você, na verdade, quer montar um time de 5 jogadores, você tem 8 disponíveis, ok? Exemplo clássico de análise combinatória que cai o tempo todo em vestibular. Gente, é um caso de combinação pelo seguinte, não vai fazer diferença a ordem com que esses jogadores vão ser chamados. Imagine que você está lá, numa fila com 8 jogadores, e aí você começa a chamar os jogadores que vão jogar. Se você for o primeiro a ser chamado, o último a ser chamado, não vai fazer diferença, vai jogar. Então é um caso de combinação, ok? Combinação são os casos que a ordem não importa. Tá. Professor, existe uma fórmula para isso. É verdade, a fórmula é o seguinte, ó, combinação de N candidatos para P vagas, ok? A gente costuma usar muito o N e o P. O N vai ser o número de candidatos disponíveis, né? E o P é o número de vagas. Ok, lembrando que nesse nosso caso, o N vai ser o 8 e o P vai ser o 5, ok? Vamos fazer a fórmula. N fatorial sobre P fatorial e N menos P fatorial. Classicamente, para qualquer aluno que sabe essa fórmula e sabe definir o que é o N e o que é o P, a conta vai ficar teoricamente simples. Por quê? Vamos à conta. Vou botar a conta aqui embaixo, ó. Combinação, vamos substituir. N, número de candidatos, 8 jogadores. P, número de vagas, 5. Então, substituindo na fórmula, a gente vai ter o quê? N fatorial, ou seja, 8 fatorial, sobre 5 fatorial e 3 fatorial. Correto? Vamos lá. Você vai desenvolver esse 8 fatorial. Lembrando, 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, e assim vai, até chegar a 1. Então, você vai fazer 8 vezes 7 vezes 6. Professor, você vai até 1? Não, eu vou travar no 5 fatorial. Por que a gente faz isso? Porque tem um 5 fatorial aqui embaixo e a gente vai poder cortar. Cortou esse 5 fatorial com esse 5 fatorial, olha só o que a gente vai poder fazer ainda para simplificar mais, gente. A gente vai cortar esse 3 fatorial com esse 6. Lembrando que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, ó, cortou. 8 vezes 7. Ninguém sabe essa tabuada, né? 56. Acabou a questão. Ou seja, gente, nós temos 56 possibilidades de formar times com 5 jogadores, tendo 8 jogadores disponíveis. Essa é a conta com a fórmula. Mas você é obrigado a ficar refém da fórmula? Não. Professor, eu posso fazer por princípio multiplicativo? Pode. Tudo em análise combinatória você pode fazer só por princípio multiplicativo. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. São as 5 posições que a gente vai ter disponíveis para montar o time. Vamos lá. Você tem 8 jogadores disponíveis. A primeira pergunta é, vamos lá, vou sortear. Quantos jogadores podem ser escolhidos para a primeira posição? 8. Já foi 1. Quantos você tem disponíveis agora? 7. Depois 6, depois 5, depois 4. Professor, se a gente multiplicar isso, vai dar um valor muito maior do que o 56. É verdade. Porque quando você faz princípio multiplicativo, você está considerando a ordem. Você está considerando que o primeiro jogador foi chamado, ok? E foi importante a ordem desse jogador. É como se fosse o seguinte, ó. É como se fosse futebol de salão. Você tivesse o pivô, o ala direito, o ala esquerdo, ou seja, se o primeiro que você chamar vai ser o pivô, é relevante a colocação. Mas nessa questão a gente não vai considerar a ordem, então não pode deixar assim. Quando é um caso de combinação, olha a dica, hein? Faz por princípio multiplicativo e divide sempre por 1, 2, 3, 4, 5 fatorial. Como é, professor? É isso aí. Se você tem um caso de combinação, você vai fazer o princípio multiplicativo e vai dividir por P fatorial. Lembra que o nosso P era 5? Você vai dividir exatamente pela quantidade de tracinhos que você colocou, fatorial. Ué, professor, 5 fatorial? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou botar esse 5 fatorial desmembrado aqui embaixo, como se fosse uma divisão. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora é só simplificar, gente. Esse 5 vai com esse,
esse 4 vai com esse, e esse 3 e esse 2 vai com esse. O que sobrou, gente? 8 vezes 7, 56 do mesmo jeito. A gente não é obrigado a ficar refém da fórmula. Faz o princípio multiplicativo e divide por P fatorial. Vai bater o mesmo resultado da nossa fórmula, ok? Agora eu vou dar mais uma grande dica. Professor, e se tiver muito tracinho? Se eu tivesse 16 jogadores e 13 vagas, tem um macete aqui interessante que é o seguinte. Está vendo aqui a combinação de 8 candidatos para 5 vagas? O resultado deu 56, não é? Isso aqui é a mesma coisa que a combinação, ó, de 8 para 3. Como é que é? É isso aí. Quando a soma desses P's der o N, o resultado da combinação é o mesmo. Ué, professor, por quê? A fórmula justifica isso tranquilamente. Vamos aplicar a fórmula nesse aqui, ó. Fica 8 fatorial sobre 5 fatorial e N menos P dá 3. E aqui, 8 fatorial, né? Sobre 3 fatorial e N menos P fatorial, que dá 5. A ordem dos fatores não altera o produto, o resultado vai dar o quê? O mesmo. Ah, professor, por que isso é uma grande dica, como você falou? Porque aí você não precisa colocar tanto tracinho. É melhor você botar 5 tracinhos ou 3 tracinhos? 3. Fazer o princípio multiplicativo com quantidade menor de etapas é muito melhor. Então aquela conta toda que ficou grandona ali, vai ficar mais simples, ó. 1, 2, 3. Vamos fazer princípio multiplicativo, a gente não tem 8 jogadores disponíveis? Então vamos botar, ó. O primeiro, 8, segundo, 7, terceiro, 6. Tem que dividir por P fatorial. Só que, na verdade, o P fatorial agora passou a ser 3. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Cortou esse 6 aqui. Com esse sobrou o quê, gente? 56. Bateu o mesmo resultado. Fechou tranquilamente, de forma bem mais rápida. Beleza?